Irmãos, esse aqui é um próximo vídeo que eu estou gravando. O outro, a extensão não deu. Eu falei, mandei vocês ler a leitura e falei praticamente de outras coisas, porque o que eu falei tudo precisava. Mas esse aqui é muito sério. Os irmãos sabem foi que eu li? Não. É Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Você lê até onde você quiser. Mas o assunto eu quero falar é a respeito de batismo com Espírito Santo, dom de língua, dom de profecia. Mas eu quero falar sobre isso por causa da discussão que está grande. Umas igrejas concordam que a pessoa é batizada quando aceita Jesus. Outras igrejas aceitam que a gente é batizado com o Espírito Santo depois que batiza nas águas. E outras igrejas de denominação acreditam que a gente é batizado com o Espírito Santo. É quando fala línguas. Eu quero mostrar a verdade para vocês. Que a verdade é só uma, não é duas, nem três, nem quatro, não. É só uma verdade. O batismo com o Espírito Santo não é falando em línguas estranhas, não, irmão. Está na Bíblia. Pode ler lá, Atos 2, vai lendo ali que você vê. Ali eles foram batizados naquela hora mesmo. E eles falaram línguas estranhas, porque era no tempo da festa de Pentecoste, que não tem nada a ver com igreja pentecostal. O negócio de pentecostal, isso é mentira, eu já falei várias vezes. Pentecoste era uma festa que tinha lá 50 dias após a Páscoa. Era a festa chamada Festa de Pentecoste, ou Festa da Colheita. Era uma festa dos rabiscos, ou Festa das Cabanas. Tudo isso era o dia de Pentecoste, era naquele dia. 50 dias após a Páscoa. Então a Bíblia mesmo diz que ali tinha gente de toda parte do mundo. Então eles falaram em outras línguas, justamente por causa disso. Mas o que eles falaram ali é anunciando o reino de Deus. Dali daquele momento estava começando a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo tinha fundado há uns 3 a 4 anos atrás, mas estava parada. E ali o Espírito Santo desceu, que para mim é o mesmo Jesus, porque o João diz que Jesus vinha batizando com o Espírito Santo e com fogo. Então ali era Jesus. Para demonstrar que era Jesus, ele mostrou as maravilhas dele em palavras pela boca dos apóstolos, que eram dos discípulos, que eram 120 pessoas. Olha que 120 pessoas, cada um falou uma língua diferente. São 120 idiomas. Está entendendo, irmãos? Então ali não era obrigado eles falar naquelas línguas, não.
Eles falaram justamente por causa disso. Mas se Jerusalém tivesse tranquilo, não tivesse ninguém de canto nenhum, e eles fossem batizados, eles falavam grego normalmente ali. Porque a língua deles naquela época era grego, grego romano, ou grego koiné. Ninguém falava hebraico ali não. Tem uns dizendo também que o judeu falava hebraico. Não, lá não falava hebraico não. O César Cavalcante fala isso também, aceita isso aí. E diz que é professor de grego e de hebraico, rapaz. Que professor é esse que não sabe que Jesus não falou hebraico? As únicas palavras em hebraico que Jesus falou foi Eloi, Eloi, lama sabachthani. Pronto, as outras ele nunca falou em hebraico. É grego, que ele falava grego, que o povo falava grego. E o evangelho tem que ser pregado na língua onde você mora. Eu moro aqui em Tailândia, no Brasil. Nós moramos no Brasil. O Brasil todo fala português. Não tem precisão do Espírito Santo batizar ninguém aqui falando em outras línguas, porque nós somos brasileiro falador de português. O evangelho tem que ser pregado em português. O apóstolo Paulo também falou isso, que ele sabia falar em todas as línguas. Mas ele interessava falar na língua da congregação aonde ele chegava para pregar. Porque se ele chegar no Brasil, lá da Inglaterra, chegar no Brasil falando inglês, ninguém vai saber o que é. E Deus, Jesus, não é burro igual eu e você não. O inglês para falar no Brasil tem que ter um tradutor. Jesus é o próprio tradutor. Então, se ele chegar no Brasil para conversar com nós, ele não precisa de ninguém traduzir não, porque ele já é o tradutor. Vamos tirar essa besteirada da cabeça que vocês já entenderam? Lá falaram em outras línguas porque precisou falar. E no Brasil, aqui nas nossas congregações, não precisamos estar falando em outra língua, não. Inclusive língua de anjo. Porque se Deus mandasse mandasse! Ele não tem pressão de anjo dentro da igreja que já tem o Espírito Santo. Se Jesus mandasse um anjo, ele não chegava falando língua de anjo, não. Ele chegava falando língua portuguesa, que é o que nós entendemos. Deus não confunde ninguém, não. Quem quer confundir as pessoas é o diabo. O espírito do diabo, o espírito do anjo. É quem quer confundir as pessoas no Brasil. Irmãos, eu conheço bastante coisa. O próprio diabo, quando eu era macumbeiro, a gente conversava com ele, era em português. Porque o diabo é anjo, o diabo veio do céu. Tem gente que diz, não, mas ali é a língua dos anjos, que quando o diabo vê a língua dos anjos, ele não entende. Claro que ele entende se ele veio de lá, ele foi derrubado de lá. O próprio diabo fala português, rapaz, aqui no Brasil. Se ele chegar na Inglaterra, ele fala inglês. Se ele chegar na Espanha, ele fala espanhol, porque ele sabe de todas as línguas nossas. Pois é, aí tem uns abestados que ficam classificando macumba, umbanda, candomblé, quimbanda, Vale do Amanhecer, um caboclo mentiroso que apareceu lá em Portugal, que tem um Novo Testamento. Pois é.
Até esqueci o nome dele. Eu tinha um Novo Testamento dele até esses dias. A gente estudou sobre ele. Então eu chamo de macumba, porque tudo é macumba, tudo é do mesmo jeito. A macumba é macumba, a maçonaria é macumba de rico. Não tem dessa divisão, não existe negócio de Zé Pilintra, Maria Padilha, esses camuflados todos, nem Maria não existe. Porque não existe anjo mulher, nem anjo homem. É anjo, anjo. Então o negócio de Maria Padilha, Zé Pilintra, Tranca-Rua, essas coisas, tudo é mentira. Ah, você quer dizer, não estou dizendo que não existe. Porque Maria Padilha era uma mulher e morreu, a Maria Mulamba era uma mulher e morreu, o Zé Pilintra era um cachaceiro que tinha no Rio de Janeiro, ladrão, morreu. Mas o Espírito deles não vem pra cá tentar ninguém não. Quem vem é o demônio, rapaz. Eu fui macumbeiro 22 anos, quer dizer, nasci e me criei, o demônio me pegando por conta própria. Porque quando eu era criança, não sabia de nada, os demônios me pegavam, me derribavam por conta própria. Porque tem gente que diz que não acredita no demônio, não. Pois pode acreditar que é verdade, o demônio pega a gente sem a gente querer. Depois foi que eu fui estudar, eu tive aula sobre negócio de demônio, essas coisas, para poder me familiarizar com ele e ser um médium. Que é a mesma coisa. O médium, pai de santo, mãe de santo, pai de terreiro, padrinho. No meu tempo era padrinho. Eu era padrinho. Eu com 16 anos era padrinho dos outros. E o diabo chegava e falava em português. Como é que eu estou pregando o Evangelho de Cristo e vou falar para meus conterrâneos aqui em Tailândia em outras línguas? Tá bom, irmão? Jesus, acho que os irmãos que estão me ouvindo já deu de tomar alguma noção, já tem alguma noção o que é a palavra de Deus. Tá bom? Não se esqueça. Miguel, @Miguel Ribeiro Silva 83. Amém. Jesus abençoe a cada um.